salve! Bem-vindos a mais um vídeo do canal E aí, Carol? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o meu caderno de leituras, por isso que eu tô começando um vídeo um pouco diferente. Eu vou gravar aqui na mão, porque tá aqui na mesa o caderno. Tem gente que faz esses cadernos muito organizados, né? Se vocês acompanham outros canais sobre leitura, sobre livros, vocês devem perceber que as pessoas colocam tudo detalhadinho, a quantidade de páginas que leem, os livros que leram por dia. E eu já tentei fazer muitas agendas, muitos planners na minha vida, isso não é pra mim, eu não sou uma pessoa organizada. Então eu fiz aqui de uma maneira bem simples e eu vim mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês gostem. Bom, esse basicamente é o meu caderno. Eu sou louca dos cadernos, eu tenho vários aqui em casa. E eu tentei pegar um que seja bem gordinho, com capa dura, com espiral legal, para que ele dure ser bem movimentado, assim, e que ele dure bastante, né? Que ele não fique degradado rápido. Então aqui em cima eu botei algumas abas, tá faltando uma última ali que depois eu vou mostrar, eu acabei adicionando no mês passado. Então a primeira eu coloquei como impressões de leitura, e aí como o nome já diz, aqui eu coloco todas as informações sobre os livros que eu leio. Então tem aqui sobre o Vampiro Rei, pontos negativos, pontos positivos. Tem sobre Vida e Destino, que eu comecei a ler, e aí tem aqui ainda a introdução, a parte histórica do livro, o Retrato de Dorian Gray, todos os livros que eu vou lendo. Ao longo da leitura eu vou anotando aqui para eu organizar meu pensamento. E aí quando eu fizer os vídeos de resenha também já tem aqui as ideias principais. Depois vem listas e projetos. E aí é muito simples. A minha pequena lista de livros para 2017. Então tem aqui, eu já li 3, tem 2 que eu vou terminar agora essa semana. Alguns livros teóricos. Eu coloquei também aqui aquelas listas clássicas que acho que todo booktuber segue, né? Os desafios dos 100 livros essenciais da literatura brasileira. E aí os livros que eu tenho, eu marco com bolinha. Os livros que eu já li, eu coloco uma canetinha amarela. Os 100 livros essenciais da literatura mundial também é parecido e a corzinha dele é roxa. Também uso a mesma legenda. Eu coloquei aqui também o desafio da Rory Gilmore, com a nossa querida Mulan. Aqui também eu já li mais livros, né? Mas é um desafio bem grande. E coloquei também o desafio Livrada 2017. Então aqui tem as categorias do Yuri e os livros que eu escolhi em lápis, porque se eu quiser mudar não tem nenhum grande problema, né? A outra categoria é catálogo e livros lidos. Então eu consegui fazer a lista de todos os livros que eu tenho aqui em casa. E chegamos à maravilhosa margem de 194 livros. É uma marca maravilhosa, não é mesmo? O último aqui eu não estava com o livro perto, esqueci o nome do livro e aí eu deixei aqui para completar depois. E aí os livros que eu vou lendo eu vou marcando com um xizinho. E aqui só estão os meus livros e os livros que eu tenho em comum com a minha irmã, mas aqui tem milhares de outros livros do meu padrasto, da minha mãe, mas eles não estão aqui nessa lista, não. Depois a gente vai para os desejados, que é basicamente essa lista, só que com os livros que eu não tenho, no caso. Então também tem uma lista bem grande, só que eu não coloquei número para não ficar muito desesperada, né? E aí quando tem algum livro que eu consigo adquirir, eu vou e risco aqui de caneta, bem simples, bem fácil. E aí no mês passado, como eu falei, eu acabei adicionando uma categoria a mais, e aí eu não coloquei flipetinho ainda. Eu comecei a escrever os livros que eu li por mês, para eu ter uma ideia mais ou menos de quanto eu leio, quantos livros eu consigo começar e terminar. Então tá aqui os livros que eu li em abril de 2017, os livros que eu iniciei no mês eu ponho iniciado, se eu só continuei eu ponho continuado, e assim que eu termino eu ponho terminado. Eu também tenho que atualizar essa lista que eu já terminei O Vampiro Rei Volume 1 e Percy Jackson, O Ladrão de Raios. E aí agora eu vou começar a escrever aqui os livros de maio de 2017. Gente, essa é a minha organização mais básica possível. Eu não coloco detalhadamente os livros que eu comprei a cada mês, os livros que eu recebi, os livros que eu vendi, a quantidade de páginas por dia, porque se eu precisar atualizar sempre, eu me perco e aí não tem mais utilidade pra mim. Então essa foi a organização mais básica que eu consegui. Já tem 6 meses que eu uso esse caderno, mais ou menos. E eu tenho conseguido usá-lo até agora, né? Tem surtido efeito. Então deixa aqui embaixo pra mim o tipo de caderno de leitura que você usa, como você organiza suas leituras, pra gente trocar umas ideias. Um beijo e até o próximo vídeo.